Trilha de eleições para a gente continuar não só trazendo as informações relacionadas à agenda de candidatos, essa movimentação, esse vai e vem de presidenciáveis, candidatos ao governo do estado, mas para a gente também fazer reflexões sobre esse processo eleitoral e trazer entrevistas que ajudam a explicar, que ajudam a nos explicar enquanto eleitor brasileiro, 100 e tantos milhões de eleitores brasileiros. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem ganhado cada vez mais a pauta, a discussão, esse debate relacionado aí às eleições, que é o peso do eleitor evangélico, a fatia da população que tem crescido cada vez mais aqui no Brasil, como a gente tem constatado empiricamente, não é? E muito provavelmente o IBGE neste ano, ao concluir o resultado do censo, também vai trazer isso estatisticamente, né? Mostrando um peso, uma fatia cada vez maior desse eleitorado, desse segmento, dessa denominação ou dessas denominações aí na população brasileira. Sobre esse assunto, a gente conversa aqui agora ao vivo, por imagens, para quem está lá na nossa live, na página Band Minas no YouTube, com o professor Robson Sávio, ele que é coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. Tudo bem, professor? Como vai? Bom dia. Bom dia para você. Bom dia para você, Lucas, a Luciana e também para o Murilo. Uma grande alegria estar com vocês aqui novamente. Satisfação é toda nossa. Professor, a gente talvez, não sei se de forma errônea, nós, imprensa, quando a gente aborda o assunto, a gente sempre coloca todo mundo nesse cesto comum que a gente fala, os evangélicos, né? Como se fossem uma camada, uma única camada, não é que segue ali em bloco, mas obviamente não é assim. Eu queria ouvir um pouco sobre isso também, sobre essa grande diversidade dos evangélicos, não é que não são apenas um único bloco, há diferentes denominações e diferentes pensamentos também dentro desses segmentos, né? Perfeito. Eu acho que essa primeira observação sua ela é muito importante e relevante, porque a gente tem às vezes uma ideia de pensar o mundo evangélico como algo monolítico, uma coisa só. E na verdade nós estamos tratando de uma imensa diversidade de igrejas e com cosmovisões, visões de mundo e visões da religião e da atuação da religião na sociedade de forma distinta. De fato, como você disse na abertura dessa nossa conversa, nós observamos no Brasil nos últimos 50 anos, né? Quer dizer, um movimento que vem desde o século passado, mas com muita intensidade a partir da década de 1980, uma transição religiosa muito grande no Brasil. Quer dizer, até praticamente a década de 1960, 90% dos brasileiros se autodeclaravam católicos, e hoje a gente vai ter o censo, como você disse, está sendo realizado, mas as pesquisas apontam que talvez o universo católico hoje ele esteja mais ou menos em torno de 50% a 55% da população, e nós temos aí um universo de 35% desse público chamado evangélico, que importa uma grande diversidade. Nós, por exemplo, às vezes usamos expressões como todo evangélico é conservador, e isso é um grande erro, né, de análise e de tentativa de simplificar um fenômeno complexo, né? A gente tem que, por exemplo, começar a pensar que a palavra conservador, que tem a ver com questões relacionadas à moral e a costumes, ela se aplica ao universo religioso de uma forma geral, e talvez diferenciar, né, ao longo da nossa conversa o que é conservadorismo e talvez o que é reacionarismo no campo político e o que é conservadorismo e fundamentalismo no âmbito religioso. Ótimo. Professor, quem fala é Murilo, bom dia. Bom dia. Eu queria, para a gente poder entender também um pouco, quando a gente fala, né, de alguns grupos evangélicos aí que tem um poder, né, nas eleições muito fortes e tal, o porquê disso? Eu queria que tentasse explicar um pouco o porquê disso. São durante os cultos, vamos dizer, a capilaridade que eles têm, algumas igrejas fazem muitas reuniões até em casa, espécie de células, né, grupos de oração, essa coisa toda. Por que eles conseguem, assim, tanto, vamos dizer, essa fidelidade do voto e essa transmissão tão rápida do voto também? É muito interessante e ao mesmo tempo complexa a sua pergunta, Murilo. Vou tentar trazer aqui alguns elementos de uma reflexão que depois a gente pode aprofundar. Veja bem, o fato das igrejas participarem do campo da sociedade, da política, da vida social, isso é totalmente legítimo, né? No Estado democrático, igrejas, elas se constituem como outras entidades da sociedade civil, como a ONG, por exemplo,
ou como um grupo profissional. Então, as igrejas, elas fazem parte da sociedade e nós não temos nenhum elemento, nenhum argumento que descredencie, né, a participação da igreja, inclusive das igrejas no mundo da política, né? Aliás, é uma grande confusão a gente pensar que igrejas não se metem com política, porque o tempo todo, né, as igrejas são dirigidas por lideranças, por pessoas que têm interesses legítimos de política em termos de visões de mundo e disputam essas visões de mundo. Então, isso não tem nada de errado, sempre aconteceu, né? Talvez a forma como isso vem acontecendo nos últimos anos é que coloca de novo essa questão de forma tão importante, por exemplo, nas eleições desse ano. Quer dizer, o tema religião, outro dia eu estava fazendo uma pesquisa de um clipe, né, sobre política. Naquele dia, todos os assuntos tinham alguma relação com a questão religiosa. Então, o que é importante dizer? É que no mundo, principalmente evangélico, né, que essa diversidade muito grande, nós temos algumas igrejas que, ao longo dos últimos 20 anos, elas mudaram um pouco o seu modus operandi em relação à política institucional e à ocupação de espaços no Estado, né? Então, até um determinado momento, igrejas evangélicas, elas tinham, por exemplo, pastores sendo eleitos, lideranças, com o sentido de que tivesse representação no universo que ainda era majoritariamente católico e buscava alguns interesses específicos e legítimos, inclusive. Acontece que, num determinado momento, algumas dessas igrejas e denominações, elas começaram a utilizar uma estratégia muito agressiva de ocupação do espaço do Estado e do poder público. Ou seja, a partir de uma ideia que a gente chama na teologia de teologia do domínio, né, ou teologia da guerra espiritual, algumas das denominações evangélicas dos ramos do pentecostalismo e do neopentecostalismo, que também são ramos muito diversos, começaram a partir de uma ideia de que a sociedade nossa é uma sociedade degradada, moralmente corrompida, e que é preciso que as igrejas assumam o controle da sociedade para restituir, digamos assim, uma nova moral, uma volta à chamada família tradicional cristã. E isso passou a ter uma série de ocupações do Estado. Então, nós não só tivemos um aumento das bancadas evangélicas com pautas muito específicas, mas ocupação de cargos no Executivo, por exemplo, a gente pegar o Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, e inclusive no Poder Judiciário. Nós temos células de grupos dessas igrejas no Ministério Público, nos vários níveis. Nós temos isso no Poder Judiciário, inclusive uma grande associação, né, de juízes desse segmento no Poder Judiciário em vários níveis também. E justamente essa ideia de que a religião é que deve restituir, né, e um determinado tipo de religião, uma determinada visão de religião que deve restituir ou reconfigurar, digamos assim, o cristianismo e a sociedade, isso é que traz um elemento de questionamento numa sociedade plural, laica, e que não pode ter, digamos assim, no domínio religioso a forma de regular os seus próprios modos de vida, porque isso, inclusive, vai contra os princípios constitucionais. E essa é a questão, talvez, mais preocupante nesse momento. Estamos conversando com Robson Sávio. Robson, é Luciana falando com você. Bom, é natural, você mesmo trouxe para a gente, né, que os eleitores se identifiquem com aquele candidato que defende os mesmos valores, enfim. Agora, apesar de estarmos aí no Estado laico, né, cada vez mais notória, sim, a influência desses segmentos religiosos nas esferas políticas. Agora, como é que fica? A gente está falando de uma eleição majoritária, né? Qual o grau de influência, né, desses discursos, tanto para cargos majoritários quanto para aqueles cargos também ali dentro de um município, dentro de um estado? É possível a gente fazer uma comparação? Sim, Luciana, isso é muito importante. Se a gente pegar, por exemplo, como referência as eleições de 2018, a questão religiosa ela foi fundamental naquele pleito, né? Nós temos uma série de pesquisas sobre os públicos evangélico e católico, como que o elemento da religião ele foi importante para promover discursos que favoreceram adesão a determinados candidatos, né, e repulsa a outros candidatos. Muitos desses discursos têm a ver com visões de mundo, questões relacionadas à moral, a costumes, e uma utilização muito enviesada do elemento religioso como forma de agregação digamos assim, de preferência política eleitoral.
Nesse sentido, né, muitas vezes a religião ela pode ser utilizada com esse elemento de agregar ou afastar pessoas, porque as religiões elas trabalham com elementos da racionalidade, mas elas trabalham com muitos elementos que têm a ver com crenças, emoções, afetos. E nós sabemos, inclusive, que é nesse espaço da chamada guerra híbrida que, por exemplo, você tem o universo das fake news e que acabam tendo um grande elemento de adesão, né? Porque questões relacionadas a afetos, emoções, crenças, religiosidade provocam sentimentos de pertencimento muito fortes nas pessoas. Então, por exemplo, quando eu utilizo uma imagem que determinado candidato, que determinado partido, ele tem uma representação associada, por exemplo, ao demônio ou ao diabo, eu crio na ideia das pessoas que têm um sentimento religioso uma questão de medo, de aversão, né? E isso pode provocar, inclusive, sob o ponto de vista eleitoral, consequências objetivas na hora da decisão do seu voto. Então, por isso que nós temos que pensar que a religião é um elemento importante dentro do universo de uma sociedade que é marcada pela questão religiosa. 85% dos brasileiros se dizem, né, se referenciam a alguma religião, independentemente do nível de adesão que tem as igrejas, e esse é um elemento importante que é utilizado hoje como um ativo importante na disputa eleitoral. Não é à toa que nós temos um crescimento, né, avassalador de candidaturas ligadas à questão religiosa. Por exemplo, se a gente pegar as eleições desse ano de 2022, houve um aumento de quase 30% em candidatos que referenciam algum cargo, por exemplo, religioso, que coloca lá bispo fulano de tal, pastor fulano de tal, ministro fulano de tal, sacerdote fulano de tal. Esse é um agregador valorativo importante para esse público mais sensível a questões, por exemplo, religiosas, e muitas das vezes a utilização discricionária de elementos da religião com a instrumentalização de interesses políticos pode ser importante no enviesamento do processo eleitoral. Por exemplo, na questão da associação de elementos de moral com fake news e a questão de opção política. Por isso que, sobre a perspectiva de um Estado democrático, laico, etc. e tal, esse é um debate fundamental. Professor, só para a gente finalizar, eu gostaria de ouvi-lo sobre um outro ponto também. Nosso tempo já estourou, mas é um ponto que eu acho interessante. Esse eleitorado evangélico, o senhor até comentou, muitas vezes já é uma associação direta de que essas pessoas são necessariamente conservadoras e tudo mais. Mas parece que na prática isso acontece, e parece que na prática partidos, por exemplo, ligados aí à esquerda ou uma centro-esquerda, tem uma dificuldade muito grande de conexão com esse público também. Isso não só no Brasil, parece que internacionalmente. Tem um motivo para isso, um motivo de os partidos instituídos aí dessa esquerda não conseguiram ter uma dificuldade maior nessa conexão com essa fatia grande do eleitorado, pegando uma comparação com partidos aí de direita, centro-direita, esse link se dá de uma maneira mais fluida, não? O porquê disso? Ô Lucas, é uma pergunta complexa, mas deixa eu fazer uma observação interessante, porque quando a gente pega, por exemplo, as eleições de 2018, sob o ponto de vista proporcional, evangélicos, por exemplo, votaram muito mais em Bolsonaro do que em Lula, né? Mas quando a gente vê os votos absolutos, sendo que o universo católico ainda ele é majoritário, né? Bolsonaro teve mais votos católicos do que de Lula, né? Porque, sob o ponto de vista da quantidade de votos, o universo católico é muito grande. E aí eu conecto com essa questão do conservadorismo, né? A ideia de uma sociedade conservadora, né? Valores conservadores fazem parte de uma sociedade nossa, né? A sociedade brasileira. E isso está, digamos assim, espraiado não somente no universo e nas cosmovisões de mundo evangélicas, como católicas também, de outras tradições religiosas. A questão é que muitas das vezes, principalmente em públicos muito sensíveis, né, à questão religiosa, com uma adesão à religião muito, digamos assim, sob o ponto de vista da emotividade, da crença, e com, às vezes, uma baixa capacidade de reflexão, eles, às vezes, são mais porosos, mais sensíveis à utilização, por exemplo, de elementos preconceituosos que vão rotular determinados candidatos e partidos e que vão ser definidores de voto. Por exemplo, a ideia de que toda a esquerda é comunista e que o comunismo vai acabar com a sociedade, com a família, ou a ideia de que a esquerda ela é nociva à família.
Então, quando você começa a trabalhar elementos como esse, né, e que, por exemplo, a ideia de família é algo muito caro a todas as pessoas, e no universo religioso isso é muito maior, faz com que, na verdade, você tenha, às vezes, uma certa repulsa de determinados grupos aos partidos desse campo. Porém, a gente tem que analisar na vida como ela é, como que comportam, né, por exemplo, a experiência brasileira de partidos que têm uma perspectiva político-eleitoral mais à esquerda, como que esses partidos se comportaram, por exemplo, no exercício do governo. Houve destruição das famílias ou houve políticas de promoção dos direitos das famílias? Então, a gente tem que trazer elementos da realidade nessa reflexão para, inclusive, contrapor o que a gente chama de fundamentalismo religioso, ou seja, a utilização da religião para reforçar preconceitos que não estão lastreados na realidade, mas que acabam sendo muito porosos a pessoas que são sensíveis, por exemplo, a uma ideia ou uma idealização de uma família. O assunto é muito complexo mesmo, daria pra gente fazer um fórum sobre isso, inclusive. Mas são 10h23 por hora, agradecendo aqui a presença do professor Robson Sávio, coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. Professor, obrigado pelo seu tempo. Um grande abraço para vocês e para os ouvintes. Muito obrigado.